A Copa do Brasil já foi. Agora é focar em Libertadores, focar em Campeonato Brasileiro e seguir em frente. Mas muita coisa que aconteceu, não podemos deixar passar impune, sem um olhar clínico, sem dar uma devida atenção, mediante a tudo que aconteceu dentro de uma semana. Sempre quando tem um jogo assim, um pouco mais decisivo, um jogo valendo vaga, ainda mais sendo clássico, toda vitória é comemorada, as derrotas são sentidas, né? Não tem como ser diferente, mas existem, no caso, como foi a eliminação do Palmeiras, mesmo vencendo a partida no tempo normal, existem vitórias e vitórias, derrotas e derrotas, mas quando você perde, mesmo não havendo mérito futebolístico do adversário, isso dói mais. Saber que não foi o adversário que te tirou da competição, mas sim te arrancaram. Arrancaram você por motivo de força maior, te tiraram de uma competição. Você é prejudicado esportivamente, que você não vai mais disputar com outros adversários. Você é prejudicado financeiramente. O Palmeiras perde a bilheteria dos jogos. O Palmeiras perde o prêmio por passar de fase. O prêmio de um possível, até hipotético, título. Tudo isso é sentido. Mas já foi. É passado. Sim, o feito já foi. A derrota sentida dói bastante. Por quê? Como eu já citei, a forma que foi. Passado o jogo São Paulo e Palmeiras, chegamos ao final de semana, teve Palmeiras e Cuiabá no mesmo Allianz Parque. E o Palmeiras vence o Cuiabá, jogou até bem. Muita gente criticou pelo placar magro, mas eu olho além do gol ou dos gols, eu olho o que o Palmeiras produziu. E eu vi do Palmeiras durante o primeiro, principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras tocando bola, Palmeiras, mesmo com toda a sua carga emocional do jogo do meio de semana, Palmeiras tocando até bem, tocando fácil, até certa forma a mesma impetuosidade, um pouco menos, que foi contra o São Paulo. Mas tanto que acho que o placar não resumiu o que foi. O Palmeiras depois de um 1 a 0 feito no segundo tempo, gol do Verón, que jogou muito bem também, não somente o gol. O Palmeiras deu aquela relaxada, mas para poder contemporizar e guardar os 3 pontos, que faz hoje o Palmeiras ser líder da competição, 2 pontos à frente do Atlético Mineiro, vice-líder. Mas como eu citei, não podemos deixar passar impune, passar em branco o que houve na Copa do Brasil. Porque se hoje eu estou aqui, sou palmeirense, estou reclamando, você corintiano, você são paulino, você flamenguista, santista, atleticano, não importa a agremiação, o time que você torça, mas uma certeza existe, você também será prejudicado. Sim, se hoje você faz brincadeiras do cunho de o Palmeiras pipocou, o Palmeiras não jogou bem, o palmeirense está chorando porque foi eliminado. Sim, com justificativas. Tudo isso que eu disse tudo isso pode ser verdade. Mas se você estivesse no lugar, tudo isso seria igual. O próprio palmeirense estaria brincando com você. Mas hoje a história é diferente. Muita gente falando que o choro palmeirense é descabido. Não precisa de tanto. Se o Palmeiras jogasse mais, é o si. Talvez o si do futebol não resolve as coisas. Mas a forma do que se foi desenhado, você não vê um potencial do São Paulo. O São Paulo vê a situação cair no seu colo. Depois o São Paulo se beneficiou. Legal, segurou o potencial do Palmeiras, né? A afobação palmeirense também. O São Paulo se manteve tranquilo, fez o que tinha que fazer mediante a situação. Mas tem muito São Paulino que fala que não é justificável a reclamação palmeirense, mas mediante a quê? A demora de soltar. A primeira das coisas, a demora de soltar o áudio do VAR de Palmeiras e São Paulo. Aquela demora e o Palmeiras se segurando aqui. Só vou me pronunciar quando tiver esse áudio. E o áudio não saía. Passava um dia, passava 2.
Tanto que antes de soltar o áudio, a equipe de VAR foi punida. Estranho. Antes de falar qual foi o motivo de punir a equipe do VAR, o VAR já é afastado. Somente a equipe do VAR. Por quê? O Voaden, o técnico, o juiz, perdão, no caso ele não foi punido. Ele foi premiado. Por quê? Ele fez também o que fez também em corporativismo com o VAR. Qual seria a punição dele? Você vai apitar Corinthians e Ceará. Ceará e Corinthians. Rapaz, o cara, acontece o que acontece e ele vai apitar um Ceará e Corinthians. Tem muito corintiano que reclamou. Os mesmos corintianos que estavam zoando os palmeirenses, né? O Palmeiras está chorando demais. Aí o que aconteceu? O Voaden apita contra o Corinthians perde de 3-1. Partida que o Corinthians começou bem, fez 1-0, tomou a virada. Aí, pode ser o choro, o choro pode ser o quê? É a muleta pela derrota? É o querer esconder o que você produziu de mal ou você não produziu? Isso vale para o corintiano, vale para o palmeirense também, né? A situação de Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Ceará também, né? Que ambos houve reclamações. Mas sim, voltando, o VAR, a equipe de VAR foi afastada antes de soltarem o áudio. E ficou claro, quando soltou o áudio, que já tinham desconfianças que poderia ser ou não. E sim, um erro grave aconteceu. Uma coisa que é de direito, que é de obrigação do VAR. O quê? Lances tipo de gols, tem que traçar todas as linhas. Tanto que até usa-se isso até demais em lances claros. O pessoal tem 10 linhas para ser traçada, traçam-se todas, da 1 até a 10ª, até a 20ª. Isso demora muito. Só que a resolução foi rápida, instantaneamente, soltando o áudio. O Voaden pergunta se estava tudo ok. Aí o pessoal do VAR fala, não, segue, tá tudo ok. Autorizando dar prosseguimento ao próximo lance. Quer dizer, impedimento não houve, mas não foi traçada a linha. E se traçasse a linha, veria que nitidamente o Caleri já está com o pé na frente do que o zagueiro do Palmeiras, caracterizando o impedimento. Então a jogada já pararia por aí. O que podia acontecer depois do pênalti ou não no Caleri, se foi ou não foi, já pararia por aí. Por quê? Porque não teria cabimento. Porque no caso, como é que você vai jogar tipo um pênalti, foi ou não foi, mão no ombro, ele se jogou ou não, depois do Caleri cair e bateu com a mão na bola, se já foi sido impedimento. Pelo crime, entre aspas, de não se traçar a linha. A jogada seguiu. O Caleri prosseguiu com a bola, o Gomes foi marcá-lo, ao meu entender. Também não foi pênalti no Caleri, porque obviamente teve puxa que puxa. Mostra uma imagem nítida também no caso, o Caleri puxando muito a camisa. Não é aquele puxa que puxa, dito é o que é o normal, mostra-se a camisa do Gomes extremamente puxada. Porque é o Caleri tentando se desvencilhar. O juiz não segue. Vistas grossas. E isso antes da mão no ombro que diz que forçou para baixo. Eu não vi força nenhuma. Foi tipo mão no ombro que teve puxão de camisa, o agarra que agarra. Houve um desequilíbrio do Caleri que se projetou ao solo e bateu com a mão na bola. Seria falta para o Palmeiras. O juiz marcou pênalti. Por causa dessa mão, meio que no ombro, nas costas, segundo o VAR com o Voaden, houve-se a pressão para baixo. Houve-se o pênalti. Para mim não foi. Então durante os jogos vão ter que marcar 1000 pênaltis, porque futebol é esporte de contato. E antes dessa mão no ombro do Caleri, houve um puxão clamoroso da camisa do Gomes, que caracterizaria falta antes. Tem que se marcar o que é primeiro. Então, se houve impedimento, não marcaria nada. Se houve o puxão da camisa, já não marcaria esse pênalti, que foi com muitas aspas também. E aconteceu.
O São Paulo vai lá, bate o pênalti, e faz o gol. O Palmeiras estava ganhando 2-0, voando. O Palmeiras estava fácil, sobrando. Aí o Palmeiras foi lá e se destrambelhou todo. Então perdeu o seu centro. Tanto volta uma jogada atrás, o Palmeiras perde o pênalti. E podia ter sido 3-0 com o Rafael Veiga. Então, e na decisão por pênalti, perde também com o Rafael Veiga, perde. Então já são 3 pênaltis seguidos. Na partida passada, em outras partidas passadas, o Veiga perdeu e perdeu 2 contra o São Paulo. Então tudo isso desencadeou. É uma coisa que são sucessão de fatos sucessivos, como já diria o Hernanes, né? Mas é complicado, porque uma coisa devia ser parada antes, começou a gerar, tipo, se o juiz não corta o mal pela raiz, vai gerando lances interpretativos, que culmina-se num erro enorme. Mas o crime, pode-se dizer o quê? Uma coisa que é básica do uso do VAR, traçar a linha. Não foi traçada. Simplesmente não foi traçada. E o pessoal do VAR dá ok para o voar. Não, ok, próximo lance. Quer dizer, como ok se você não traçou a linha? Não existe isso. Tanto que vai pegar outro lance dito polêmico também. Um lance característico do Dudu, na ponta direita, ele rabisca para um lado e para o outro. Quando ele puxa o lance para poder driblar o São Paulino, mete a mão no peito e derruba. O que acontece todo o lance. O juiz não deu pênalti para o Palmeiras, já estava dentro da área. Por que uma mão nas costas é caracterizada pênalti pro São Paulo e uma mão no peito empurrando para trás não é pênalti pro Palmeiras? Qual é o critério? Por que não traçar a linha? Por que pênalti para um para o outro não? Dá para deduzir um monte de coisas. Então, houve-se sim a parte do Palmeiras. Eu estou usando isso aqui, são os fatos que aconteceram, mas fatos que geram-se fatos. No caso, o Palmeiras poderia ter matado toda a situação. Não matou. Poderia ter se resolvido, não resolveu. Com 3-0 mataria sim o São Paulo. Mas não justifica o Palmeiras ser nitidamente prejudicado esportivamente e financeiramente. Porque essa eliminação culminou tudo isso. Né? Hoje o Palmeiras é um time classificado em Libertadores. Hoje é um time que é líder do Brasileirão, mas tem essa lacuna. O Palmeiras poderia sim, um pouco mais de empenho, buscar os 3 títulos. O Palmeiras foi ceifado, o Palmeiras foi cortado, foi arrancado da competição. Não por méritos do São Paulo. O São Paulo se beneficiou de uma situação. Houve-se méritos a partir de algo criado. O São Paulo se beneficiou de algo. Não que o São Paulo roubou. Existiu uma situação adversa e o São Paulo se fez em casa. Esse é o ponto. Não é chamar o São Paulo ou o São Paulino de ladrão, mas o fato que houve-se uma situação totalmente atípica, fora de uma normalidade. Então, você existir a ferramenta do VAR e não fazer o uso básico de traçar as linhas, se traçasse ia ver o pé do Caleri em nítido impedimento. Mas tem muita gente que prefere ver pelo quê? Prefere ver que é choro de perdedor. Eu aposto que se o Palmeiras tivesse vencido, nada disso teria acontecido, essa reclamação, essa choradeira dos palmeirenses. Provavelmente não. Porque nós, torcedores brasileiros, temos por costume reclamar quando nós somos prejudicados. Mas o prejudicamento seria no quê? Quando você é eliminado. Se o Palmeiras é prejudicado e vence, muita coisa se esquece. E o que é um erro também. O Palmeiras tinha que reclamar até em vitórias, que o Palmeiras é prejudicado e mesmo assim, pelo empenho e pela qualidade do seu elenco, consegue vencer, consegue eliminar o adversário. O Palmeiras, em campo, ganhou do São Paulo, mas por força de bastidor foi arrancado da competição. O Palmeiras foi arrancado mesmo. Então a CBF, VAR, tudo que você pensar, arrancou o Palmeiras. Não foi o São Paulo. O São Paulo teve mérito no quê? Depois da situação criada, se privilegiou e jogou dentro da situação. Mas para ter essa situação confortável para o São Paulo, existiu alguma coisa. Esse é o ponto. Existiu alguma coisa. Isso aqui que a gente não pode esquecer. Existiu alguma coisa.
Então o São Paulino ficar jogando confete, o São Paulino fazendo festa dentro de uma situação, hoje é o palmeirense que chora, é o palmeirense que reclama. Mas você, São Paulino, você flamenguista, você corintiano, se hoje você ri, amanhã você pode ser prejudicado. O corintiano não demorou muito. O corintiano que zoou o palmeirense, que o Palmeiras caiu fora, tendo o Voaden, criticando, choro demais, e o Voaden não fez nada demais. Na partida seguinte, sendo que o Voaden não foi punido, Ceará e Corinthians, o corintiano reclamou do Voaden. Então, não demora muito, é o tal do um dia após o outro, não demora muito, não precisa aquela coisa, ano que vem você paga. Não, é na rodada seguinte, muitas vezes você já paga, você paga com a língua. Porque dizem que a língua é o chicote do corpo, né? Você fala, não demora, algum dia já tá lá e você já é penalizado pelo que você mesmo disse. Então esse é o ponto. E discutir erro de arbitragem não é chorar a derrota e nem ignorar os problemas do jogo. O Palmeiras teve demérito, sim. O Palmeiras, se fizesse os 3-0 com o Rafael Veiga, matava o jogo, ok. Mas você reclamar um erro é apontar um dos principais males do futebol brasileiro. Sim, o erro de arbitragem mata o futebol brasileiro. E se você hoje fica falando chora mais, é choro de tal torcedor, é porque você ainda não sentiu. Por enquanto ainda não sentiu, mas quando você sentir, vai doer. Eu lembro muito do corintiano, muitos corintianos eu conheço que ainda dói. Eu vou pegar um exemplo que foi prejudicado clamorosamente. Vou usar um exemplo do Corinthians. Cruzeiro e Corinthians Copa do Brasil. Aquele que até hoje tem corintiano que odeia o Dedé, que na época era zagueiro do Cruzeiro, que houve-se um encontrão lá. Tipo, ele bateu, não sei se foi um soco no peito, algum desvencilhou, na hora não sentiu nada. Quando ele viu que tinha sido um golaço do Pedrinho, um chute fora da área, ele botou a mão no peito e caiu. O VAR chamou, que julgou a reação, viu o Dedé caindo no chão e anulou um golaço do Corinthians. O Corinthians com certeza ia atropelar o Cruzeiro naquela época. Mas revirou tudo e o Corinthians deu no que deu. Mas você tá vendo? Você, Corinthians, você ficou puto naquele dia. Com toda a justificativa, sim. Era lance, empurrão pra lá, empurrão pra cá, que acontece em todo jogo. Mas você viu como dói você chorou um dia e todo mundo, e com certeza naquele dia teve palmeiras falando, o corintiano é tudo chorão mesmo, né? Uns até falam que o ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Mas, e aí? Isso, eu falo assim, eu não quero que acabe a zoeira no futebol. Tem que ter brincadeira, a zoeira, a descontração, mas é chato quando você é pedido da forma que foi, quando é muito além do choque rei, muito além da bola rolando, quando seu time joga bem, mas por uma situação, o Palmeiras perdeu o seu centro, perdeu a concentração, virou desespero, como depois desse gol, no exemplo do corintiano, quando anulou o gol do Pedrinho, o Corinthians também entra em parafuso. Sempre assim, você está na pressão, jogando bem, você faz gol e arrancam o seu gol, ou dão um gol para o adversário, uma situação de gol para o adversário, é difícil ter um time que tem a cabeça no lugar. Calma, vai dar tudo certo. Difícil. O Corinthians já provou isso, o Palmeiras provou isso também. Você se perde, é normal. Você é ser humano, você tem emoções, você está ali, focado no que fazer. Você faz, você explode de felicidade. Vão lá e te tiram, te arrancam de uma competição. É justo, é injusto. Pedir justiça no futebol também, eu acho que eu estou sendo um pouco inocente, né, Rachi, se tratando de Brasil. Eu já tenho alguns anos de vida de rodagem vendo futebol. Eu acho que pedir justiça, acho que não me cabe pedir justiça. Mas que muita coisa tem que ser revista. E eu acho que o torcedor comemorar, quando você é favorecido, você comemorar um erro, acho que para mim é um atraso pro futebol. Não, a vitória tem que comemorar. O São Paulo tem que comemorar porque passou de fase. Venceu o melhor time da América, que é o Palmeiras. Não é porque o Palmeiras perdeu, o Palmeiras é lixo, não presta. Não, estava jogando bem. Mas eu tô falando, algo externo arrancou o Palmeiras. E se algo de fora, que é alguém que tá com a lei na mão, te tira, você vai fazer o quê? Você vai xingar o São Paulino? Você vai bater no São Paulino? Não, porque não é o São Paulino se beneficiou da situação, mas foi quem manda no futebol que te arrancou. Então é isso.
Essas podridões desanimam um pouco. Eu gosto, como eu até já citei várias vezes, eu gosto muito de futebol. Gosto e não vou deixar de gostar. Eu posso gostar menos, mas nunca deixar de gostar. E são situações como essas que fazem a gente ficar triste, um pouco desapegado ao futebol. O futebol pode se dizer que nesses tempos que a gente vive, dependendo do tipo de vida que você leva, o futebol muitas vezes é a nossa alegria, é o nosso desabafo, é o nosso desapego às coisas da vida. E quando te tiram isso, te tiram esse prazer, dói bastante. Para você pode ser choro, para mim é um desabafo.